A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de muita alegria de poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo uma palavra de Deus para a meditação de todos nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, em o nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Um forte abraço aí para todos os amigos, todos os meus inscritos, aqueles que também não são inscritos também. Um forte abraço para todos vocês. Fico feliz de vocês estarem aqui assistindo mais um trabalho, mais um vídeo aqui do nosso canal, aqui no YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês. Traga uma bênção extraordinária, uma bênção tal na vida de cada um de vocês que venha suprir cada uma das vossas necessidades. Hoje nós temos aqui um assunto especial. Nós vamos estar falando aqui sobre o dia, né? O dia de hoje, o dia intitulado Dia de Finados, né? 2 de novembro. E nós vamos aqui sanar algumas dúvidas de algumas pessoas que fazem aqui as perguntas, né? E uma delas foi esta: se é pecado visitar o túmulo de entes queridos, né? E nós vamos estar aqui discorrendo aqui com alguns versículos bíblicos, tirando a dúvida de pessoas que fazem essa pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. Perguntaram aqui assim, meu pai se foi desse mundo faz cerca de 10 anos, ainda hoje tenho muita saudade dele. Uma das formas que encontrei para matar essa saudade é visitando o túmulo dele, né, lá no cemitério onde ele foi enterrado. Isso que faço é pecado? A Bíblia tem alguma proibição do crente visitar túmulos? Existe algum risco espiritual nisso que estou fazendo? Amigo e amiga, ouvinte da Palavra de Deus, essa pergunta é bem interessante. Eu gostaria aqui de fazer algumas ponderações aqui sobre esse assunto que creio eu aqui, que vai ajudar essas pessoas que têm essas dúvidas, né? E também outras que talvez não deixou aqui o comentário, não perguntou, mas também tem essa dúvida, né? A refletir sobre as boas práticas a respeito da nossa postura diante dos que já morreram. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir, veja o que é que diz aqui, olha. Paulo falando assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, aqueles que já morreram, né, em Jesus, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz dos arcanjos, ao som da trombeta, né, o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, nesse dia de hoje tem muitas pessoas que ficam tristes, que choram, né, lembrando, até não tiro a sua razão, né, saudade vem realmente, mas Paulo fala que não é para nós sermos ignorantes quanto aos que já morreram, porque
pertence a Deus, né? Deus, ele sabe é onde a pessoa está guardada com o Senhor, que os que dormem, né, como diz aqui, os que dormem em Cristo, que já morreram em Cristo, né, estão aguardando e irão ressuscitar um dia. Ouça isto no nome de Jesus. Então, diante dessa passagem bíblica aqui que Paulo tem falado, ele quer que nós nos alegremos e não entristecemos, né? Ele manda até nós consolarmos alguns que estiverem tristes com esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, aqui também nós vamos refletir das más práticas que devemos manter longe de nós quando o assunto é a morte de entes queridos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta é a pergunta: devemos visitar túmulos dos que já morreram? Primeiro aqui, nós sabemos que quando uma pessoa morre, seu destino eterno é selado. Não cabe a nós ficarmos debatendo, né, se uma pessoa foi salva ou não. Isso é papel do soberano juiz, que é Deus, né, o Senhor Deus. Você pode ver isso lá em Hebreus, né? Hebreus no capítulo 9 de Hebreus, vai falar isto. Ouça isto no nome de Jesus. Capítulo 9, versículo 27. Está bem explícito aqui, bem claro que Deus quer falar conosco. Veja só. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ouça isto no nome de Jesus. Então está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então, o homem, ele morre, é sepultado e ele não fica mais ali. Ouça isso no nome de Jesus. Não fica mais ali. Porque lá no capítulo 12 de Eclesiastes, nós vamos ver que está escrito assim, capítulo 12, versículo 6, né? Versículo 7 de Eclesiastes, vai dizer: e o pó volta a Deus, não, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então você vê que o pó, que é a matéria, o corpo, ele volta para a terra, porque nós fomos feitos do pó da terra, ouça isso no nome de Jesus. Mas o espírito, que é o fôlego, que é aquilo que Deus deu de si para nós, volta para Deus. Então, não adianta nós irmos lá chorar em volta de um túmulo, porque na verdade a pessoa não está mais ali, está o pó, o corpo, a matéria que foi feito, né? O corpo foi feito do pó da terra. E aqui Salomão está falando que o pó, o corpo, né, que é o pó, volta ao pó como era, volta à terra como era, vira terra novamente, vira lama, mas o espírito está com Deus. Então ele não está mais ali. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo assim, podemos definir que visitar túmulos com qualquer objetivo de orar ou em favor do morto, ou de tentar de alguma forma interceder por ele, né? Então, se for fazer isto, de orar a ele, interceder por ele e seu destino eterno, é algo que vai contra o ensino bíblico. A prática de oração por mortos vem da tradição católica e é pautada na tradição dogmas, né? E em livros apócrifos, como o livro de Macabeus, que nem nós e nem os judeus reconhecemos como inspirado, esses livros não são inspirados por Deus, ouça isso no nome de Jesus, de maneira nenhuma esse livro é aceito por causa disto que nós estamos falando aqui. Eles oram, eles, eles vai lá e faz pedido aos mortos, oram pelos mortos. Isto é antibíblico. Isso aqui é que é o pecado, isso aí, certo? Mas sabemos que a Bíblia é clara quando nos ensina que a morte sela no nosso destino, né? Sela nosso destino eterno, e que os vivos não podem fazer nada pelos que já morreram,
né? Conforme nós já lemos agora lá em Hebreus 9, 27, né? Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disto vai enfrentar o juízo. Então, só no juízo final que nós vamos nos encontrar, né? Para prestar ali o seu esclarecimento, para ser julgado, ou seja, no nome de Jesus. Então, não tem nada que se fazer pelos mortos, porque eles estão aguardando o dia do juízo final. Sendo assim, visitar túmulos com esse tipo de objetivo não é correto biblicamente, né? Com o intuito de ir lá orar, de ir lá pedir alguma, né? Fazer alguma prece por quem já morreu. Isto não é correto, não é bíblico. Mas não é pecado você visitar, certo? Ir lá e visitar o túmulo do seu ente querido, não. Segundo lugar, também considero errada a prática muito realizada no dia de finados, que é a de visitar túmulos com o objetivo de agradecer, né, agradecer mortos por graças alcançadas, ou mesmo fazer-lhes promessa, como se pudessem, de alguma forma, realizar algo pelos vivos. Tem pessoas que fazem pedidos, você acredita? Às vezes o pessoal é uma pessoa boa e quando morre alguém vai lá, faz um pedido para eles e às vezes alcança alguma bênção de Deus, que é o Deus dos céus que faz, aí eles vai lá e querem canonizar, né? Querem fazer aquela pessoa santa e agradecer as bênçãos como se fosse aquela pessoa que tivesse feito algo por ele. Não, o morto não faz mais nada, ouça isso no nome de Jesus. Esse tipo de visita aos túmulos para agradecer ou para pedir alguma coisa, esse tipo de visita aos túmulos também não é contrária. Louvado seja o Senhor, esse tipo de visita aos túmulos, amado, também é contrário ao que a Bíblia nos ensina, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Está escrito lá em 1ª Carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Não há mediador entre nós e Deus além de Jesus. Ele é o único. Então, o único Deus é Ele quem é o nosso mediador, é Ele que intercede por nós diante de Deus. E terceiro, queridos, esclarecidas essas formas erradas, mais comuns de lidar com os que já morreram, creio que podemos encontrar visitas, né, aos túmulos, que eu não considero que firam qualquer ponto da palavra de Deus, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, quando alguém visita um túmulo de um ente querido com o fim de deixá-lo cuidado, limpinho, né, bem apresentável, não comete pecado. Né? Cuidar do túmulo do seu ente querido ali não é pecado. Né? Cuidar do lugar onde foi enterrado nosso ente querido é uma prática digna e que honra a memória do falecido. Não há mal em fazer isso, né? Fazer essas práticas, né? Ir lá para limpar e deixar bem limpinho. Nós vamos dar aqui um exemplo. Abraão, né, comprou um campo para sepultar Sara, sua esposa, está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 23, e esse campo, com essa sepultura, foi utilizado para sepultar também o próprio Abraão, né? Você vai encontrar isso lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 9, também a Isaac, Rebeca, Jacó, Lia, lá em Gênesis 49, versículo 29 ao 31. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra que esse local foi cuidado com carinho por várias gerações e demonstra que não existe pecado no zelo pelo qual onde ficam os corpos de pessoas que faleceram. E quarto, também podemos observar que a Bíblia relata profundo respeito e cuidado pelo corpo dos que já morreram, como uma forma de honrá-los, né? Você pode ver a história de José, lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 32, os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Observe que centenas de anos depois da morte de José,
né, ali governador do Egito, seus ossos ainda estavam guardados e foram transportados do Egito para a terra prometida, como era o seu desejo citado em Gênesis 50, versículo 25. Isso mostra zelo, né? Isso mostra um zelo correto, respeitoso e sem idolatria pelo corpo dos que já morreram. Não é indicado como sendo pecado na Bíblia, né? Pecado como eu já falei, é idolatrar, é fazer deles como se ele fosse intermediário entre Deus e você. Não, que o próprio que intercede por nós, que tem essa intermediação, é o Senhor Jesus, não pessoas que já morreram de maneira nenhuma, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Quinto, ir a um túmulo com o objetivo de reflexão também não é errado. Muitas vezes o falecido deixou um grande legado, por exemplo, e até lá, naquele local, né, para reflexão sobre a própria vida, inclusive até bom quando a pessoa vai lá para refletir sobre a própria vida, sobre os ensinos, sobre como anda a nossa própria vida, também não vai contra a palavra de Deus. A gente vê Salomão ensinou o seguinte, lá em Eclesiastes, capítulo 7, voltando no Eclesiastes novamente, capítulo 7, versículo 2, ele fala, é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Observa aqui que ele fala que é melhor ir no local onde há luto. Chegar ali no cemitério, você vai perceber que um dia você vai estar lá. Então você vai agora meditar, você vai agora pensar de como você tem que andar diante de Deus para que naquele dia que acontecer, o seu espírito volte a Deus, volte um espírito purificado, santificado, regenerado na presença de Deus. É ali que você vai ver, né, o homem orgulhoso, vai ver que ali fica todo orgulho, fica toda a braveza, fica todo o mal que o homem tem praticado, vai ficar ali no cemitério. Então ele vai ali se permitir, né, digamos assim, refletir sobre a sua vida, para que possa, quem sabe, ser uma pessoa mais humilde, ouça isso no nome de Jesus. Um cemitério é um local ali onde o luto está é, em evidência, pode ser um local de reflexão sem que haja pecado. Então, pode ir sim no cemitério, mas com esta finalidade de pensar, de analisar, de ver o fim dos vivos e que cada um tome para si essa consideração que um dia vamos cair lá também. Dentro desse ponto, ainda creio que ir até um túmulo de um ente querido, como uma forma de satisfazer o sentimento de saudade, também não fere o princípio da palavra do Senhor. É uma forma saudável de lidar com a perda, né? Com a dor do luto. E sexto, sendo assim, é preciso haver equilíbrio a respeito de como tratamos aqui a morte. A Bíblia nos dá instruções claras, bem claras sobre o que é incorreto fazer com relação aos que já morreram, né? Orar por eles, isso aqui é incorreto. Buscar bênção através dele, né? É incorreto. Mediação ou proteção deles também é incorreto, mas não nos proíbe de cuidar do local onde foram enterrados e nem de sentimentos de saudades e refletirmos a respeito dos ensinos e da brevidade da vida. Quando você vai lá para isto, né, então você não está ferindo os princípios bíblicos. Só quando você vai lá para pedir uma proteção, uma bênção, uma mediação, isso aí é incorreto. Nesse sentido, querido, visitar o túmulo de entes queridos que já morreram não é pecado. Aliás, todos deveriam fazer isso de vez em quando, ou seja, relembrar um pouco sobre a morte, né? Sobre a importância de termos uma vida correta com Deus, como Salomão nos ensinou, como eu já falei agora em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Ele manda nós meditar, nós ver, né, e pensar, estar no lugar onde há luto, né? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que tomem em consideração. Quando a pessoa está numa festa, todo mundo bebendo, todo mundo farrando ali,
Então a pessoa esquece que a morte, esquece que um dia vai partir, está embriagado, está loucão ali, e acaba esquecendo e acaba praticando coisas maus. Mas quando a pessoa medita que o fim dele pode chegar a qualquer momento, ele pode então entregar sua vida a Jesus, sabendo que vai prestar conta diante de Deus um dia. Ouça isso no nome de Jesus. E isso é muito bom, nós irmos lá no cemitério, se no túmulo de ente querido, para nós refletirmos que ali fica tudo, fica o orgulho, fica tudo de mal que a gente pratica aqui vai ficar ali. Ouça isso no nome de Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Ainda quero ler um versículo aqui no Salmo 146, versículo 4, 146, versículo 4, que nos diz assim, vejam só. Olha, versículo 5 e 4. 5 diz assim: Não confieis em palavras, de príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Versículo 4. Sai o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então aqui está falando para nós não confiar nos príncipes, em homem que não há salvação, mas confiar em Deus, né? Porque ali sai o espírito do homem e ele torna em pó novamente. Então não compensa a gente ficar querendo acreditar em homens, querendo colocar confiança em homens, porque isto não vai nos ajudar. É Jesus, é Cristo quem vai te fazer todas as bênçãos que você está precisando. Não vá à morte fazer pedido, não confie quando alguém falar que alguém foi canonizado, virou santo. Isto não existe. O único mediador entre você e Deus é Jesus. Ouça isto no nome do Senhor Jesus Cristo. E lá em Salmos, também no livro de Salmos 104, versículo 29, vai nos dizer assim: quando esconde o teu rosto, ficam perturbados. Quando lhes tiras a respiração, morrem e volta para o pó, certo? Então o homem vira pó, não está mais ali para você querer, né, fazer com que ele vire santo, que ele seja, né, um meio intermediário entre Deus, né? Que isso aí não vai acontecer, que depois da morte segue seu juízo, como nós já falamos aqui em Hebreus, e dali para frente só o dia do juízo final que vai a pessoa se encontrar lá para prestação de contas. Só isto, não tem mais como a pessoa sair de lá sem que ou esteja ali no túmulo. Não, ele não está lá. Ouça isso no nome de Jesus. Mas você ir lá para refletir sobre a vida, refletir sobre o que vai acontecer com você no futuro, isso é muito importante. Você vai relembrar, você vai pensar e vai procurar ser uma pessoa melhor. Ouça isso no nome de Jesus. Só para isso, visitar o túmulo, não para adoração, não para fazer pedido ou para confiar que ele está te guardando. Não, tira isso da cabeça, porque isso não existe. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica isso, essa palavra para a sua reflexão. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.